Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas de número 7, de versículo de número 36. Glória a Deus. Lucas de capítulo 7, de versículo de número 36. Aleluias. Glórias a Deus. Que tem o título, o subtítulo, A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Né? Aqui o título já mostra, né, que é uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Olha o que diz no versículo 36 de Lucas 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com seus cabelos de sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Diga glória a Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai santo, Pai amado, Pai bendito, Pai único e fiel, Senhor Deus de Israel, aqui, Senhor, é o encontro de adoradores, meu Deus. Ó Pai, eu creio, Senhor, ó Deus, que o Senhor vai levantar na terra um povo separado, um povo, Senhor, ó Deus, como Isaías, como Jeremias, como Abacuque, ó Deus, como, meu Deus, ó Pai, esta mulher pecadora que te adorou, ó Senhor Deus, e que, ó Pai, de fato, o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, então nesta noite, Espírito Santo, fala conosco, fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Podeis se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Esta pecadora que tem sobre esta palavra é uma mulher. E ela fez algo que ninguém fez. Ninguém tinha feito naquela ocasião. E o que aquele fariseu pediu? Ele pediu para que Jesus fosse a almoçar com ele. Ele queria receber Jesus em sua casa, porque o fariseu, ele era do grupo religioso daquela época em que os saduceus, os sacerdotes e os fariseus e de todas aquelas classes, eles eram contra Jesus. Eles procuravam encontrar em Jesus algum defeito, algo que fizesse com que escandalizasse a Jesus, né? Então esse fariseu, ele era desta classe, mas ele tinha uma curiosidade de conhecer, a saber quem era de fato Jesus, assim como Nicodemos, como José de Arimateia, que era cristão e oculto, porque temia a classe religiosa da época. Então esse fariseu, ele rogou para Jesus: Senhor, vem na minha casa, porque eu quero conversar contigo, eu quero entender a sua missão, eu quero compreender a sua mente, eu quero entender o que faz com que o coxo ande, o paralítico, né? O cego enxergue. Aquilo tudo chamava a atenção dos fariseus. Então esse fariseu recebe Jesus na sua casa. E ele recebe, como daquela época as pessoas que andavam naquelas ruas de Jerusalém, da Judeia, da Galileia, né, de Decápolis e de outras circunvizinhas, e de também Samaria, enfim, só andava a pé a maioria.
e havia muito barro, ficava entranhado em suas sandálias e seus pés. E quando alguém se chegava em alguma casa, era de costume alguém lavar os pés para que pudesse entrar em alguma casa. Mas quando Jesus chega na casa desse fariseu, esse fariseu não recebe Jesus nem lava seus pés, como de costume. Jesus entra naquela casa e senta à sua mesa. Então, como de costume, naquela época, as casas onde havia um almoço ficavam de portas abertas. E aquela mulher chamada pecadora, dentre aquele povo, ficou sabendo que Jesus estaria naquela casa. E ela, sabendo que Jesus estaria ali, ela prepara um vaso de alabastro. Ela prepara dizendo: eu vou levar para o meu Senhor. Ela aproveita aquela oportunidade única, porque sabia que Jesus estaria ali. Porque uma das coisas que ela não poderia fazer era entrar numa casa de um fariseu, porque afinal de contas ela era uma mulher pecadora. Ela não poderia entrar na casa de um fariseu. Porque o que quer dizer fariseu? Fariseu quer dizer separado. Então aquela classe era separada do povo, porque eram homens santos, à vista do povo, à vista daquela classe daquela época. Então, uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu seria um escândalo. Mas afinal de contas, aquela mulher entrou não por causa do fariseu, mas ela entrou porque Jesus estava naquela casa. Glória a Deus. Eu imagino ela se preparando, dizendo: eu vou entrar lá, porque Jesus está lá. E se Jesus está lá, eu também estou. Aleluia. Eu imagino aquela mulher tendo aquele conflito por ela mesma, dizer: mas é uma casa de um fariseu. Tu vai ser apedrejada, tu vai ser esculachada daquela casa. Não, mas Jesus está lá. E eu sei, se Jesus está lá, eu posso entrar naquela casa. Levanta a tua mão e diz: quando Jesus está naquela casa, você pode crer que Deus abre as portas da tua vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, onde Jesus está, não há condenação. Já notou isso? Onde Jesus está, não há um mal que possa, porque afinal de contas, como o pastor Sérgio falou agora há pouco, onde está a luz, não pode estar as trevas. Glória a Deus. E Jesus, aleluia, entra na casa daquele Simeão, daquele fariseu, e ele senta à mesa. E aquele fariseu, junto com outros que estavam em sua mesa, talvez já preparado a fazer várias perguntas a Jesus, queriam questionar a sua missão. E também, de fato, eles estavam admirando Jesus pelo que ele fez, pelo que ele estava fazendo, pelos aqueles milagres, por tudo que Jesus faz, porque é muitas maravilhas e muitos sinais. Então eles estão admirando Jesus, mas não estão adorando Jesus. Eles estavam se admirando, mas não adorando. Eles estavam se questionando, mas não acreditando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher pecadora, ela entra com um vaso de alabastro. E ela vai direto aos pés de Jesus. Ela vai no lugar mais santo. Aleluia, papai. Ela vai no lugar mais alto. Glória a Deus. Sabe o que quer chegar nos pés de Jesus? Quando nós chegamos nos pés dele, nós chegamos no lugar mais alto da terra, dos céus e de tudo, porque ele está acima de todas as coisas. Quando aquela mulher tocou nos seus pés, ela subiu no lugar mais alto da adoração. Aleluia! Ela tocou nos pés do Todo-Poderoso. Aleluia. E ela tocou. Glória a Deus. E começou a chorar. Sem nenhuma palavra em sua boca, os seus olhos lagrimejam. E começa aqueles olhos, aleluia, se desmanchar em lágrimas. As pontas dos seus pés estarem molhados. E os seus cabelos. Ela começa a enxugar os pés de Jesus. E ali o seu coração expressa. Eu imagino aquela mulher pensando: mestre, eu sou uma pecadora, mas eu creio no teu poder. Eu creio no teu perdão. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Porque quando aquela mulher entra naquela casa, ela quebra os dogmas humanos, as tradições humanas. Porque de fato ela não poderia entrar numa casa de um fariseu.
Mas aonde Jesus está, Ele quebra dogmas, Ele quebra tradições, Ele quebra barreiras, Ele quebra separações. Jesus quebra separações, porque Deus fez um só povo, um só. É porque Ele é Deus, Ele é único. Ele não separa o seu povo. Glória a Deus. E aquela mulher entra e ela quebra as tradições humanas, os dogmas, a religiosidade. E quando ela entra, ela vai no lugar mais alto. Ela toca em Jesus, ela toca em seus pés. E ali ela quebra um vaso muito caro, de alabastro, e ela derrama sobre Jesus. Mas aqueles fariseus que estavam naquela mesa olharam para aquela mulher e olharam para Jesus com desprezo. E Simeão pensou o seguinte: Simeão, que quer dizer Simeão, quer dizer Deus ouve. Olha o que diz a palavra, o significado do seu nome: Deus ouve. E Simeão disse com seu coração: se esse fosse profeta, saberia quem de fato estava enxugando a seus pés, estava a seus pés. Se ele fosse profeta, saberia que essa mulher está desonrando ele, porque ele é um profeta. Como deixa que uma mulher pecadora fique a seus pés? Aí Jesus vira para aquele homem e diz: Simeão, Simeão, havia 2 credores. Desses 2 credores, Simeão, um devia 500 dinheiros e o outro devia 50 dinheiro. E o seu credor perdoou ambos as suas dívidas. Simeão, a quem mais o credor ama? Senhor, o que ele perdoou 500 dinheiro, é que mais ama, porque perdoou muito mais do que o dos 50. Aí ele disse: pois é, Simeão, mas esta mulher, muitos dos seus pecados estão perdoados. Aleluias! Esta mulher, são muitos os seus pecados, sim, mas ela está perdoada. Glória a Deus. Imagina aquela mulher sem nenhuma palavra em sua boca. Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Simeão, eu cheguei em tua casa, tu não lavou meus pés, mas essa mulher lava com suas lágrimas. Simeão, cheguei na tua casa, tu não me deu um ósculo santo, ou seja, tu não me deu um beijo, Simeão, mas essa mulher não para de beijar meus pés. Simeão, tu não me recebeu como essa mulher. Simeão, por isso eu digo a essa mulher: muitos dos seus pecados estão perdoados. Adorador, de fato, aquele que adora a Deus, e chega num lugar mais alto, que é os seus pés. Não é o lugar mais alto da terra, não é uma cadeira presidenciária, não é ser o mais rico da terra. Isso não te leva a altura nenhuma, mas o que te leva a alturas, as grandes alturas, ao topo de tudo, é aos pés de Jesus. Quando você chega aos pés, você chega no máximo que um homem pode chegar, é aos pés do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Por isso não tem lugar melhor do que estar aos pés de Jesus. E aquela mulher foi no lugar mais alto, aos pés, e ela adorou. Aleluia. Aqueles fariseus olhavam para Jesus como profeta, mas aquela mulher olhou para Jesus como Deus. Aquela mulher, de fato, ela creu. Jesus disse para os seus discípulos, em Marcos mesmo, em Marcos de número, aleluias, Marcos de número 16, capítulo 16, versículo 15. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, aquele que não crê vai ser condenado. E aquela mulher creu. Mas enquanto Simeão só cria nele como profeta, mas ela não, ela creu. Aleluia, ela creu que ele é Deus. Aleluias. E ele disse: muitos são os teus pecados, mas estão perdoados. Aleluia. E Jesus, por diversas vezes, ele entra em confronto com a elite religiosa, porque a pessoa religiosa, ela não adora, ela só complica. Uma pessoa religiosa, ela só levanta questão, mas não adora a Deus. Olha
que diz por intermédio do profeta Isaías. Vamos lá. Isso é Deus falando ao povo de Israel, que também serve para nós hoje. Olha o que Deus fala. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Abre em Isaías. Em Isaías 6. Deus falando. Isaías 6, versículo de número 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis e de fato não entendeis, e vedes em verdade, mas não os percebereis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, fecham-lhe os olhos e não venham ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e entender com seu coração e converta-se a mim e ser sarado. Então, Deus está falando para Isaías. Isaías acaba de receber e vê a glória de Deus que estava no templo. Ele viu Deus e os anjos, os serafins, que é seres de fogo, dizendo santo, santo. Ele diz: ai que vou perecendo. E um querubim desce de fogo e queima sua boca com a brasa do altar. Então Deus fala para Isaías: a quem envio? Ele disse: envia-me a mim. Ele voluntariamente diz: envia-me a mim, Deus. E Deus diz para que aquele povo ouve, mas não escuta com seus ouvidos, veem, mas não enxergam. Então o povo estava cego. De fato estava, porque o fariseu não conseguiu ver quem era Jesus. E muitos ainda. Olha o que diz o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, aleluias. Isaías 58, aleluias. Olha o que Deus fala por intermédio do profeta Isaías. Isaías 58, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixam o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? Tu não atentas para isso? Porque afligíssemos a nossa alma, tu não sabes. Eis que no dia em que jejuamos, achais o vosso próprio contentamento e requerendo todo o vosso trabalho. E eis que para contendas e debates jejuais, para terdes punhados impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria o jejum que eu escolheria, que o homem um dia afligisse a sua alma e que inclinasse a cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinzas. Chamarias tu isso de jejum? O dia aprazível ao Senhor? Deus está dizendo assim. Será que esse é o jejum que eu queria? Será que é dessa forma que vocês querem que eu seja adorado? É isso que Deus está perguntando. Que vocês se afligissem por jejum. Aleluias. Para quê? Para fazer contendas e debates, brigas, divisões, dissensões. Aí Deus diz: disso não me agrado. Para isso jejuma, para discutir, para brigar, para dividir, para destruir. Versículo 6: porventura não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livros quebrantados e despedaces todo jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres, desterrados, e vendo nu e cubra-o, não te esconda daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória a Deus, aleluia. Olha o que de fato Deus se agrada. Que você despedaça o jugo. O que é jugo? Aquilo que você bota nas costas dos outros. Despedaça o jugo.
E as ligaduras da impiedade, a pessoa ímpia, a pessoa mal. Porque ele jejuava para debates e brigas. Ele não jejuava para ajudar o próximo. Ele não fazia por uns outros, ele fazia por si. E por isso Deus disse: é esse jejum que eu me agrado. Então o verdadeiro adorador